Já está aqui conosco a presidente do Manaus Futebol Clube, a Patrícia Cerudo, que é dirigente e compõe hoje a cúpula da ACPEA, a Associação dos Clubes Profissionais do Estado do Amazonas. E na entrevista de hoje nós estaremos falando a respeito do Fórum da ACPEA, o Fórum do Futebol do Amazonas, que será realizado nos dias 2 e dia 3, a partir das 3 da tarde, horário de Manaus, no auditório da FIAN. Tudo bem, Patrícia? Obrigado por aceitar o convite. Olá, os amigos do Esporte Amazônia. Vamos falar de futebol hoje. Vamos. Primeiro, como surgiu, de onde partiu a iniciativa e como foi idealizado, qual o motivo a criação desse fórum, Patrícia, dois dias? Bom, foi durante as reuniões da Associação de Clubes que nós fizemos durante esse ano. Muitos assuntos entraram em pauta e alguns assuntos nós precisávamos discutir com a sociedade, né? Eu sugeri ao presidente da associação, Cláudio Nobre, uma discussão com a imprensa esportiva amazonense. Por exemplo, o Dr. Policarpo, ele pediu muito e insistiu numa discussão, uma mesa redonda com o empresariado local, entendeu? Então, nós colocamos vários assuntos que precisavam ser discutidos com a sociedade. Não deu para colocar todos os assuntos nesse primeiro fórum, então nós optamos pelos problemas macros do futebol. Nós optamos por discutir nesse primeiro fórum a raiz dos nossos problemas, para numa segunda oportunidade discutir alguns temas específicos. A ACPEA, a partir do momento que ela surgiu, e ela é jovem ainda, que deve ter um ano. Um ano. E algumas medidas têm sido diferentes do habitual do futebol amazonense. E naturalmente ela tem sido questionada por isso. Como vocês estão recebendo os elogios, que é fácil receber os elogios, e principalmente as críticas? Uma delas foi a proposta para o segundo semestre, que a gente também pode abordar, porque vai ser debatido e tocado no fórum. O porquê que a ACPEA não aceitou o campeonato e antes mesmo da proposta da federação, vocês já tinham definido, é bom que se deixe isso claro, antes mesmo de se ter uma proposta da federação para o campeonato começando fim de abril, início de maio, vocês já tinham uma programação definida internamente a ser apresentada para a federação, que, salvo me engano, era abril, que depois passou para 28 de agosto, iniciando no dia 28 de agosto. Como vocês têm recebido, claro, os pontos positivos, que são os elogios, e ainda essa resistência por parte de boa parte da opinião pública do campeonato no segundo semestre? Bom, toda medida que foge ao tradicional, ao habitual, ou que mexe com o que nós estávamos acostumados a fazer, a ver, isso causa alguma estranheza, alguma rejeição por parte do público, né, que consome o futebol amazonense. Então já era esperado. Eu mesma, quando ouvi pela primeira vez em um debate da ACPEA sobre o campeonato no segundo semestre, eu mesma não gostei. E eu questionei, nós vamos ser obrigados a disputar no segundo semestre, porque nesse primeiro momento não foi dada a opção, olha, você vota no primeiro ou no segundo. Foi falado, vamos fazer no segundo, porque não haverá campo. E eu questionei isso daí. Então, seria normal, e boa parte dos colegas também questionaram. Né? Então, hoje, nesse momento, o campeonato passou para o segundo semestre por vários motivos. Né? Não só a questão do campo, mas principalmente pela questão financeira. Dos clubes os clubes vêm passando, tem a questão do Profut também, que contribuiu em parte para que o campeonato fosse no segundo semestre, várias outras questões que nós estaremos debatendo no fórum. Então, aproveito e peço aqui para os torcedores, para as pessoas em geral que estão criticando e questionando na internet, vai criticar e vai questionar lá no fórum, conversar cara a cara com os dirigentes, todos estarão lá prontos para receber e para ouvir as críticas e as sugestões dos torcedores. A propósito, o Manaus Futebol Clube, você tomando essa iniciativa no Penarol, você criou uma sala de imprensa exclusiva para que jornalistas e radialistas, quem trabalha com o futebol local, possa ter um contato direto.
principalmente para que não fique se especulando e distorcendo informações. Isso é um ponto positivo, porque isso é declarado por praticamente quem cobre o futebol, da dificuldade de você ter uma confirmação de uma informação. O caso do Nacional, vamos usar especificamente o caso do Nacional. O Nacional já tinha o seu treinador definido, mas o presidente negava essa informação, gerando uma ansiedade ainda maior por parte do seu torcedor. E ontem, ao meio-dia, 13h, foi noticiado através do seu site. Aquela iniciativa que você tomou no Penarol, criando a sala de imprensa, e hoje você repetindo essa mesma atitude com o Manaus Futebol Clube, isso tem positivamente trazido que retorno para a instituição, no caso, o clube que você está à frente hoje? Bom, acho que a sala de imprensa era ter uma voz oficial, né? Ou sim ou não, e acabar com as especulações, porque num clube nós temos vários dirigentes e às vezes tem os jogadores também, e tem os torcedores que às vezes estão ali infiltrados na diretoria e pegam alguma informação ali, e muitas vezes colocam a informação como se fosse verdadeira e muitas vezes não era, só uma mera especulação. Então, esse contato direto com a imprensa gera isso, isso aqui é oficial, isso aqui é verdade, isso aqui não é. Acho que o que nós ganhamos com isso são as matérias, né, os produtos que nós fabricamos e colocamos diretamente na imprensa. Na época do Penarol, o Penarol foi muito... tudo que nós fazíamos no clube, nós colocávamos na sala de imprensa, a imprensa divulgava, a imprensa quer divulgar, e o nosso torcedor espera receber notícias do clube, notícias oficiais, notícias verdadeiras. Em relação ao Nacional, não sei por qual motivo se omitiu uma contratação. Normalmente a gente faz isso quando ainda não está certo. Quando a gente está em negociação, às vezes vazar uma contratação que a gente está negociando, às vezes atrapalha. Né? Eu não sei se foi o mesmo caso nacional, isso eu não sei dizer. Um outro assunto que deve também ser discutido no fórum é a utilização dos campos, né? Como os campos do estado do Amazonas. E é um dos motivos, mesmo sendo financeiro, eu lembro que numa das conversas com o Cláudio Nobre, ele que me fez a pergunta, fiz o questionamento e ele me voltou com a resposta me perguntando: Amarildo, se você tivesse algo assim, se você estivesse à frente de um clube, se você tivesse o primeiro semestre, você sabendo que teria datas, um período para que você utilizasse esse campeonato, e de repente colhe, ou um órgão competente dissesse: olha, eu preciso de uma semana para fazer teste de grama, iria comprometer e atrapalhar e mudar toda a tua programação. Então, segundo ele, foi um dos motivos também que reforçou para que não se aceitasse ou não se defendesse a realização do campeonato estadual no primeiro semestre. A questão, como eu falei, foram vários motivos, né? Essa questão do campo foi uma delas. Até hoje, embora uns digam que vai ter campo, outros dizem que não vai ter campo. Então, está muito confuso essas informações do campo. Nós recebemos um ofício da federação, a federação disse que foi lá, recebeu... entregou para os clubes um ofício, quando nós recebemos o ofício não estava assinado. Então, um ofício que não tinha assinatura. Então, o da própria federação. O da própria federação. Então, como é que nós vamos acreditar em um ofício que não tem assinatura? Então, todas essas informações desencontradas nos colocaram em dúvida em relação à questão do campo. Manaus, eu queria abrir um pedaço para uma parte dessa entrevista sobre o fórum e assuntos que permeiam o fórum. Na Rádio CBN Amazônia, você deu uma entrevista que gerou muito ganho internamente. É que o Manaus tem uma política, agora já tem o seu treinador confirmado, que será o mesmo coordenador das divisões de base do Manaus, que é o Ivo Cearense. E o que nos chamou a atenção o que motivou o Manaus Futebol Clube a adotar uma política, me corrija se eu estiver enganado no questionamento, de ter uma filosofia de trabalho no infantil, no juvenil, nos juniores e justamente no profissional. A mesma filosofia ou um padrão que possa garantir ao atleta a passagem ou subida pelas suas categorias sem ter dificuldade
de adaptação de esquema ou de sistema tático? Bom, quando nós contratamos o Igor Cearense para o Manaus, eu falei para o Igor, eu quero que você acompanhe as categorias de base do Manaus, o infantil e o juvenil, que estava em andamento, né, a competição dessas categorias. E ele acompanhou, foi nos jogos do infantil, foi nos jogos do juvenil, e teve esse feedback com os treinadores. Ele conversava muito com o Mozart, que era o treinador do juvenil, e com o Davi Filho, o treinador do infantil. E muitas vezes reuniam e conversavam durante o jogo e após o jogo também. E isso contribuiu muito para o rendimento dessas equipes nessas categorias de base. Então, como nós estávamos com a Copa Amazonas, ele falava, olha, coloca o jogador do infantil para treinar conosco. E ele já sabia como é que esse jogador jogava, o jogador do infantil, e encaixava no time da Copa Amazonas, né? No time profissional. Então, logo depois da competição, nós reunimos com o Davi Filho, que também é um treinador, que é nosso diretor de base, que também é atualizado, está por dentro do que acontece no futebol das categorias de base fora do Amazonas e Brasil afora também. Nós sentamos, vimos que essa é uma tendência de alguns clubes e que faz o nosso perfil, o perfil do Manaus, que é um clube que investe mesmo nas categorias de base, está apostando muito nesse ano de 2016, tem muitos projetos voltados para essa categoria. Então nós reunimos e resolvemos implementar isso. Vamos colocar em prática a partir de janeiro do ano que vem, vamos fazer uma comissão, um intercâmbio entre os treinadores, vamos estar sempre reunindo e o Igor vai coordenar todo esse trabalho. A última pergunta que eu vou te fazer é até um comentário que foi feito no folder do fórum. E conversei em particular com ele, que é o Isaías Tinoco, que foi gerente do Flamengo, Vasco, se eu não me engano, passou por grandes clubes e que hoje está à disposição no mercado. O Isaías fez uma colocação interessante. Parabéns pela iniciativa do fórum. É um grande passo se discutir o futebol com setores da sociedade. E até uma pergunta que ele fez, que vai se falar de base, vai se falar de segurança, vai se falar de marketing do futebol? Eu aproveito e faço essa colocação que o Isaías fez na rede social. Bom, para falar de alguns temas, nós temos que estar bastante embasados, né? Como eu te falei, nós vamos falar sobre as questões macro nesse primeiro momento e é importante falar que no nosso primeiro dia de fórum, nós vamos ter, no nosso segundo tema, uma pesquisa científica que foi encomendada pela CPEA ainda durante o Campeonato Amazonense. E essa pesquisa foi elaborada pelo Afrânio Soares, da Action, né, e vai nos mostrar um retrato do nosso futebol. Essa pesquisa foi feita com torcedores, com público do amazonense, né, foi feito com o manauara comum, que vai para o estádio ou não, e ela vai nos mostrar muita coisa que nós não sabemos ainda. Qual será o dia que o amazonense prefere ir ao estádio? Né? O Afrânio Soares vai dar essa resposta no fórum. E isso vai ser importante para a gente ter material para trabalhar o nosso marketing, para direcionar nossas estratégias e para fazer um segundo fórum. Patrícia Cerudo, queremos agradecer a tua vinda, tua visita, falou um pouco do fórum, falou também do próprio Manaus, a gente falou, na verdade, no geral, de futebol amazonense. Muito obrigado mesmo por você ter aceitado o convite de vir aqui na Amazonsat. Eu que agradeço, Amarildo. Fica o convite para o torcedor, dia 2 e 3 de dezembro, o Fórum sobre o Futebol Amazonense. Na FIAN, a partir das 3 horas da tarde. Dia 3 do dia 2, também às 3 da tarde do dia 3.